Religião vem da palavra religado. Coisas são diferentes, né? Elas não são a mesma coisa. E a religião eu acho interessante porque também é uma forma de fortalecer laços, né? Um grupo ali. Uns aos outros como eu os amei. Religião para mim é amor, solidariedade, companheirismo, compaixão. Mas também eu não vejo a religião como determinante de uma espiritualidade, que muitas vezes... E a religião também dos indígenas, das religiões indígenas, pede comunhão com tudo, com a vida. Espiritualidade é uma forma de vivenciar a vida acreditando em algo maior. Este é o Hebreu Podcast. E aí galera, gente boa, tudo bem com vocês? Eu sou Lidomar Nepomuceno, host do podcast O Hebreu. E eu sou Lia Girão, hostess do podcast O Hebreu. Segundo informações do último censo do IBGE, disponíveis no site da FUNAI, em 2010, a população indígena no Brasil era de 817.963 indígenas, pertencentes a 305 etnias diferentes, falando 274 línguas. 17% da população indígena no Brasil não fala português. Ainda segundo o censo, a grande maioria dessa população ainda vive em zonas rurais. Os povos indígenas no Brasil sofrem com a invasão de suas terras e a violência que atinge sua cultura, suas línguas, sua espiritualidade e seu modo de vida desde a invasão europeia em 1500. Assim como no período colonial, onde o genocídio dos povos indígenas também se deu pelas doenças trazidas pelo homem branco europeu, as aldeias espalhadas pelo país têm perdido muitos dos seus para a Covid-19 por pura negligência do Estado brasileiro. Os povos originários resistem, fortalecidos por seus ancestrais, Tupã e seus encantados, lutam para manterem suas terras, sua cultura, seu modo de vida. Dando continuidade à série Pluralismo Religioso no Brasil, hoje para conhecermos mais a espiritualidade indígena e a trajetória de um povo, o Hebreu recebe a indígena do povo Anassé, cientista social, antropóloga, Ruth Moraes. Então a gente tem recebido pessoas de diferentes expressões religiosas, de espiritualidades diversas para dar contribuição para a gente conhecer um pouco mais dessas outras religiões, dessas outras espiritualidades. Sempre pensando também nisso como uma possibilidade, nesse espaço do podcast, como um espaço de diálogo, para a gente superar os preconceitos, a intolerância religiosa e criar mesmo esse espaço de diálogo, né, entre essas diferentes religiões e espiritualidades. E aí, sem muitas delongas, gostaria de pedir a Ruth que se apresentasse aqui para os nossos ouvintes. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Ruth, sou indígena da etnia Anassé, do estado do Ceará. Sou graduada em Ciências Sociais, tenho 22 anos. E desde já eu agradeço o convite, né, de estar nesse espaço tão rico para a gente, de compartilhar. Quero falar também, né, a partir do tema que a gente vai tratar nesse momento, né, pedir licença a todos os meus encantados, né, que eles possam estar aqui comigo nesse momento também para falar o que eles acham que é o certo. Então, é isso. Nesse segundo bloco, eu acho que tem sido uma coisa muito recorrente nas outras gravações e tal, da gente querer saber sobre a trajetória pessoal dentro dessa espiritualidade, ou no caso de uma religião, né? Pelo que eu estava observando e tentando estudar, né, pra gente conversar, eu vi muito essa questão da visão de mundo indígena que tem tudo a ver com a espiritualidade, né? E aí, a primeira pergunta, como a espiritualidade perpassa a sua trajetória pessoal? Tipo, em que momento da sua vida você se viu perpassada por essa espiritualidade? E aí eu acho que a Ruth já poderia trazer também de um pouco da história, né, do povo Anassé, a trajetória de vocês no estado do Ceará, de luta e tal. Eu vou iniciar mesmo desde o ventre da minha mãe, né? A mobilização do povo Anassé iniciou no ano de 1997, né? A partir da chegada das indústrias, né, no território indígena Anassé e Matões. Ocorreu toda uma reviravolta, né, nas questões espirituais, culturais e tradicionais, a partir da construção do Complexo Industrial e Portuário do PSM. Muitas pessoas morreram, né? Muitas casas foram demolidas e rios também foram aterrados nesse processo, né? As questões espirituais, pra gente, nesse momento, né, foi de perda. Ao longo que essas mobilizações elas continuaram, foi um processo muito violento. Permaneceu uma parte do território de Matões
e a outra aldeia que é Bolso, como forma de permanência, né, naquele território. E aí todo mundo vivia, né, espiritualmente, culturalmente como indígena, mas não se reafirmava. E aí, a partir dessa construção, as famílias iniciaram seu processo de afirmar a identidade, né? E em 2018 ocorreu um outro processo de remoção, né? A qual eu faço parte desse processo, sou pesquisadora e pesquisada ao mesmo tempo. Meu objeto de pesquisa da monografia está relacionado a esse processo de construção e reconstrução das famílias indígenas nesse novo espaço, que é a Reserva Indígena Tábua de Zanacé. Pensar de como essa espiritualidade, né, está direcionada ao meu pessoal. Nesse processo, eu estava ainda em conclusão, né, do curso. Estava entre a Bahia e o Ceará. E foi um processo muito doloroso, assim, né? Porque eu fico me colocando naquelas pessoas mais idosas também, né? Que tiveram que deixar o seu lugar onde nasceram, se criaram, ter uma relação com a terra. Porque a espiritualidade também é essa relação que a gente cria com a natureza. É essa relação que a gente cria com a terra. Aqui a gente teve que reconstruir isso, né? Foi e é um processo ainda doloroso, né? A gente tem 2 anos nesse novo espaço, mas ainda a gente está se encontrando. De início, né, quando a gente mudou, os encantados, eles se revoltavam muito, assim, né, porque as matas, né, foram derrubadas. Então, os encantados, eles se manifestavam, né, de forma aleatória, né, em pessoas que tinham o dom de receber e falar que aquilo não era o certo, né, mas infelizmente a gente lutar, né, com grandes empresas, pessoas que têm dinheiro, né, foi algo muito de resistência mesmo, e a única alternativa foi, né, aceitar a proposta que foi a construção da Reserva Indígena Tábua de Zanacé. Hoje a gente habita aqui, né, são 163 casas, uma escola, um posto de saúde, mas é algo ainda que remete a muitos anos ainda, né, pela frente, que a gente vai ter que construir esse espaço mesmo, que a gente deixou em Matões como nossos terreiros sagrados, a qual a gente fazia ritual, e aqui a gente não tem. Então, eu acho que não só a minha, né, mas a espiritualidade da minha aldeia, ela tá em um processo ainda de reconstrução. Não é um processo rápido, né, é um processo lento, mas as famílias falam que a história, as lembranças, né, elas carregam com si, né, essa essência de ser indígena. Independente do lugar que esteja, a gente é indígena, né, eles falam muito isso. Então a gente está nesse processo, né, de reconstrução, de buscar um outro espaço, e assim a gente está lutando para isso. Você citou uma coisa que eu não tenho familiaridade, né? Então tudo que eu for falar aqui, perguntar, é muito querendo saber mesmo, não é como quem já tem algum conhecimento prévio e tal. Mas você falou em encantados, né? E aí a próxima pergunta é: qual a compreensão de divindade para vocês? Tipo, como vocês compreendem divindade? E talvez se você pudesse explicar um pouquinho isso mesmo, como que explicando para alguém que não tem conhecimento sobre o assunto e que queira saber. Nossa maior divindade, né, na minha aldeia é Tupã, que é Deus, e nós acreditamos que quando algum tronco velho, né, os nossos anciões, ele tombam, ou alguém, né, chega a falecer na nossa aldeia, que eles não morrem, né, eles reencarnam. Os encantados são as pessoas que já partiram daqui e que contribuem, né, na nossa espiritualidade, nas nossas políticas, nas nossas mobilizações. E os encantados, eles são aquelas pessoas, né, aquelas que já saíram desse plano físico, mas estão com a gente espiritualmente. A nossa divindade também está muito relacionada, né, à natureza, à terra, porque através desses elementos a gente consegue compreender, né, o que Tupã quer na nossa vida, qual é o sentido. Então a natureza, ela traz também essa relação, né, entre encantados, entre Tupã, não só como eu falei, né, não só nas questões espirituais. Tem povo que as suas mobilizações políticas, elas se dão a partir dos aconselhamentos dos encantados que a gente recebe, né, que são os sinais que dão pra gente prosseguir, se é o certo, se é errado. Então os encantados, eles tem essa relação, né, com o meio físico, o meio espiritual, o Pan. E o encantado é algo muito sagrado. Acho que faz parte, né, dessa característica aqui. Ruth, pensando nisso, né, todo esse processo de remoção que vocês passaram e o quanto que isso é violento para a cultura, não só do povo Zanacé, a gente sabe que os povos indígenas em geral no Brasil sofreram muito essa violência, uma violência religiosa também, quando o cristianismo, o catolicismo é imposto para esses povos com aquilo que se chamou de catequização ou evangelização.
E aí você também começou sua fala dizendo que, num dado momento, o povo Anassé tinha uma resistência em se afirmar enquanto indígena. E óbvio que tem uma explicação para isso, e eu acredito que passa por esse processo de violência, né? De ser negado a identidade indígena desse povo. E aí, pensando nisso, como foi a preservação dessa espiritualidade, dessa cultura, e como isso perpassa a tua própria vida, assim, na tua infância? Como essa espiritualidade foi cultivada, assim, ao longo da tua vida, dentro desse contexto que muitas vezes é negado a própria expressão dessa espiritualidade, a vivência dessa cultura, no dito de, olha, você não é índio, né? Ou não vamos dizer que nós somos índios para não sofrermos as consequências que podem ser decorrentes daí. Se afirmar quanto indígena é um ato mesmo de resistência mesmo, né? Vou citar um exemplo, né, que aconteceu no meu povo, que pra gente o toré, né, é um ritual sagrado, mas a gente tem uma outra dança que pra gente é mais forte do que o toré, que é a dança de São Gonçalo. Quando foi nesse processo de reafirmar, já não existia mais essa dança, porque foram nos proibidos, né? E aí, por medo de morrer, né, esse silenciamento étnico, as famílias falaram que não eram indígenas, né, e que não sabiam mais como dançar, enfim. E aí passou-se muitos anos, né, iniciou esse processo de afirmação e se deu também a partir dessa dança, né. Tinha alguns líderes que sabiam, na memória, né, cantar, sabiam os passos, mas eles tinham medo ainda de contar. E aí, através dessa dança, né, resgatada, trouxe também as questões espirituais nesse processo. E hoje, pra gente, é algo muito... Assim, é um simbolismo que não dá pra mensurar, né, o valor que tem essa dança para o povo Anassé, nas questões espirituais. Se um dançarino ele não estiver bem e ele for dançar, o encantado se manifesta, né? Então... E aí isso tem que dar continuidade à dança, não pode parar, mas se alguma coisa acontecer e não for de acordo com... Se não estiver bem, o ambiente não estiver bem, e aí a dança não sai, entendeu? Então tudo a gente consegue compreender que tem uma força ali, né? Essa dança é algo muito assim, né? De comemorar, né? Um aniversário, é uma promessa, leva, se for uma jornada, como a gente chama, leva 2 horas, né, uma jornada. Meus pais participam, né, minha irmã é mestre também da dança, então eu só observo, né, não sou tão assim, eu fico mais observando e tentando compreender, né, essa ligação que a gente tem, mas essa questão espiritual e vivências, né, pra gente, está muito atrelado também a esses ritos, né. Essa questão de identidade, quando a gente iniciou, os primeiros comentários que tem aqui, é macumba, vocês não são índios, vocês estão se fazendo índio porque vão ganhar um dinheiro do governo, né. Então, foi muita resistência mesmo. Eu não estudava em escola indígena, né, meu processo escolar, e aí eu sofri preconceitos, enfim, isso a gente vai retratar, né, culturalmente, mas é isso, assim, você tem que estar a todo momento reafirmando que você tem uma identidade e que você tem os seus valores, né? Isso não acontece só na escola, mas também na universidade e em todo âmbito que você vai. Eu passo um tempo pra dizer que eu sou indígena, assim. Primeiro eu tenho que sondar qual é o lugar que eu posso falar, porque eu não posso falar pra depois eu me reafirmar. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou indígena, mas tenho vergonha do que as pessoas vão pensar ou que vão falar. Eu acho que dentro disso que a Ruth colocou, acho que tem a ver com um dos pontos que a gente tinha colocado, né, que a gente tem perguntado, sempre fazendo esse movimento de estar conversando com as pessoas que vivenciam aquela religião, aquela espiritualidade, né, num diálogo que dê a possibilidade de quem não é da religião ou praticante dessa espiritualidade conheça. Daí a gente tem perguntado para compreender a estrutura da religião mesmo, como é que ela se organiza. E no caso dessa vivência espiritual do povo Anassé, a gente queria entender como é que se dá esse processo da autoridade, das lideranças religiosas. Você falou da figura do mestre, né? Aí eu fiquei me perguntando se poderia falar um pouco melhor pra gente de quem são os mestres, que lugar eles ocupam na espiritualidade, na vivência da espiritualidade. A minha aldeia, a gente não classifica, né? Um pajé, um cacique ou um mezenheiro. A gente tem um grupo de lideranças que são compostos por 12 pessoas. E aí eles estão não só para resolver as questões econômicas, políticas da aldeia, mas também
entre outras coisas, né, como espiritualidade, enfim. E um dos mestres também faz parte dessa comissão. Para você ser mestre da dança, precisa ter já um histórico, né? Por exemplo, alguém da família já dançou, ou o mestre chegou em você e falou, você agora vai assumir o meu lugar. Então, ser mestre está muito interligado também à questão de herança mesmo, né? Não necessariamente precisa ser da mesma família, mas está relacionado a esses valores, né? Que precisa para tomar esse espaço. Minha irmã, por exemplo, foi a primeira estrela, né? Ela iniciou na dança, né, quando foi retomada aos 6 anos. Hoje ela já tem 24. E aí já veio outras estrelas, né? Outros dançarinos. E aí teve uma dança a qual os mestres anunciaram, né? Que se eles não puderem estar, elas vão assumir, né? Ela e o pai dela, porque é dançado de pai, essa dança, vão estar nesse espaço para assumir. Então, a gente tem um respeito, né, por esses mestres e também tenta repassar essa cultura, né, essa dança para aquelas crianças, né, para quem quer aprender. Porque a gente não limita isso, né? Porque o intuito é repassar algo que é nosso. Então, os mestres, eles têm esse aconselhamento, né? A gente, como eu falei, não tem essa figura, mas a gente sabe quem pode fazer uma reza, ou a gente sabe quem pode fazer um remédio, né? Não necessariamente precisa ter uma classificação para isso. E outra coisa também, que eu acho que sempre surge, né, desde a nossa educação e de como a gente estuda os povos indígenas, que é a importância tanto da comida como da música, não apenas para o povo em si, né, mas nas ritualidades, né? E aí a gente queria saber mesmo como qual é o lugar das comidas e das músicas dentro dos rituais. Sim, a gente tem uma outra dança chamada Dança do Coco, né? E a gente nossa aldeia é da zona metropolitana, né? Próximo a Fortaleza, mas também bem próximo à praia. E aí os indígenas, né? Quando a gente morava no território de Matões, eles subiam o morro, né? Pra chegar até a praia e dançar com os pescadores. Então também ficou essa mistura de tradicionalidade do pescador com indígenas. E as músicas da Dança do Coco, ela é produzida pelos dançarinos ou pelo mestre, né? Também tem um mestre. É algo muito pessoal, né? Essas questões de música, assim, de construir essa identidade mesmo, assim, né? De dançarino, de mestre. Porque ele, por exemplo, né? O mestre, ele tá olhando pro mar e aí ele vê uma lembrança, né? E aí ele fala lá do nosso lugar sagrado e do mar. Vi uma mulher sentada, né? A qual ela tinha muito essa perspectiva de futuro, né? De querer estar aqui com a gente e tal, de estar na luta. Mas aí ela chegou a falecer antes desse processo. E aí ela falava muito sobre uma cadeira. Aí o mestre foi lá e falou, na minha cadeira velha de cipó. E essa é uma música que não ficou só na Dança do Coco. É uma música que também passou pro Toré, que é um momento também pra gente muito espiritual. Então, é muito a inspiração, né? E o processo de construção também não se dá também só por ele. Eu acho que tem muito essa questão divina, né? De receber, de interpretar. E a comida tá associada a isso também, né? Aqui a gente... Eu acho que o principal aconchego que as pessoas recebem ao visitar, né? Participar dos momentos de rituais na minha aldeia é oferecendo a comida, né? A gente recebe oferecendo a comida. Em qualquer casa que você for, vai ter o café e vai ter a tapioca, vai ter a macaxeira, vai ter... A gente gosta muito de peixe, apesar de não ter o fácil acesso, né, como em Matões, mas a gente também tenta manter esse costume de comer o peixe. Então a gente oferece o que a gente tem. Não é algo assim, pode não ser algo rico, né, para as pessoas, mas pra gente é algo que, de uma forma de dizer, né, você tá em casa, você tá acolhido. E a comida traz muito isso também, né, de partilhar mesmo, porque aqui a nossa primeira noite cultural nesse território foi as famílias, cada um trouxeram o que tinha para oferecer, e no final a gente tinha tanta comida que as famílias ainda tiveram que levar para casa, porque não deu conta comer tudo, assim. Então a comida ela tá muito relacionada também a isso, essa questão de partilha, de afeto, né, de receber. Ruth, a gente tem ouvido, né, a gente vai no terceiro bloco tratar melhor dessa questão da realidade da pandemia que a gente está vivendo, né? Mas dentro desse contexto eu tenho ouvido, eu sigo, acompanho alguns indígenas no Instagram, e eu vi que quando a esposa de um cacique, se eu não me engano, eu esqueci o nome dele agora. Raoni. Mas quando ela faleceu, isso, exatamente, Raoni. Quando a esposa dele faleceu, eu vi muitos indígenas dizendo que cada ancião que morre na aldeia é como um livro que se fecha, né?
E daí eu queria colocar para ti como é que é o lugar da tradição oral, né, da oralidade, dos saberes e pensando especificamente no lugar dessas pessoas mais velhas na cultura e na espiritualidade indígena. Sim, a gente vive um momento que está em constante atualização, né? Assim, se pensar dessas memórias, né, dessas lembranças que um ancião viveu, que a gente não viveu, né? E são ensinamentos que podem ter sido repassados ou podem não ter sido repassados, mas quando a gente tem uma dúvida ou uma questão, a gente saber a quem recorrer, né? E aí, se pensar nesse processo, né, de perda, é um pouco da história também que se vai junto, né, com a memória, com as lembranças que foram formadas ao longo dos anos, né, do indígena ou da indígena. Não querendo entrar já na pandemia, mas a gente perdeu, né, uma liderança da comissão. Na verdade, não são mais 12, são 11. Né, a gente perdeu a liderança para o coronavírus. Então, a aldeia ainda está abalada, né? A gente tenta se reerguer e pensar que a gente pode dar continuidade, mas como é que a gente vai dar continuidade, né? Ninguém substitui o lugar de ninguém, nem a memória, nem a lembrança, né? Mesmo sendo ensinado. Então, quando o indígena morre, né? Não é só o indígena, mas acho que uma aldeia, né? Todos os indígenas também morrem um pouco junto, as memórias, as lembranças, porque é muito essa relação mesmo, essa troca, né? Que às vezes, por a gente ter tanta facilidade, né? Não chega pra conversar ou não chega pra perguntar, porque eu sinto muita falta desse contato, né? Também, não só nesse período de pandemia, mas, né? Há um tempo as coisas têm se atualizado de uma forma que você já não chega, você não tem tempo de sentar, você não tem tempo de conversar. Então, quando a gente perde um ente querido ou uma liderança, né? Vai também uma parte, né? Não só religiosa, cultural, mas histórica. E pensando nisso, na verdade, eu tô tentando conectar, assim, tudo que eu tô ouvindo também com algumas coisas que eu já meio que tava fazendo algumas associações, mas essa ideia de unidade mesmo, né? Porque eu acho que uma coisa que sempre é colocada, principalmente, né, com as tradições mais ocidentais entre aspas, né? Mas enfim, pegando a ideia de que a natureza é uma coisa e nós, seres humanos, somos outra. Então, existe eu e existe os outros. E quando eu acho que a gente para olhar um pouco para cosmovisão indígena, a gente percebe que, na verdade, existe uma unidade entre as coisas. Tanto entre nós, seres humanos, né? E quando a Ruth fala que não é só uma pessoa que partiu, mas que todos sentem aquilo porque existe uma ligação. Então, eu acho que é algo muito para a gente levar em conta como essa separação do que é o homem e o que é a natureza, o que isso tem causado, né, atualmente, o que isso tem gerado na própria natureza, nas próprias relações humanas. Então, é algo que é muito importante da gente discutir. Ele, Damas, quer falar alguma coisa? Eu acho que você abriu o caminho para o que eu ia colocar ali, que é exatamente... Eu acho que é meio óbvio, né? Salta aos olhos isso, mas eu queria que você falasse mais, Ruth, dessa relação, pensando na espiritualidade, da ligação disso com a importância da terra, da floresta, qual é o lugar que a terra, que a floresta ocupa na cultura e, sobretudo, na espiritualidade indígena. Que relação que se estabelece aí? Sim. Se pensar um índio sem terra é se pensar um peixe fora d'água, né? Porque pra gente... a terra é algo muito sagrado, é a nossa mãe. Então, quando esse por exemplo, né, quando esse território, né, começa a ser invadido e começa a ser desrespeitado, né, a natureza sente, mas a gente também sente, né, porque a todos os momentos a gente luta pra não nos matar, né, assim, porque tem sido isso, a nossa luta, e o Complexo Industrial chegou em 97, e aí já começou um processo de uma ameaça de uma segunda remoção. Mas a nenhum momento as empresas tratavam aquele território como indígena. A gente era tratado, não sei, como uns animais mesmo, assim, se colocando pela ignorância, né? Na primeira remoção, as famílias passaram os pesquisadores, pegaram uma assinatura, né? Algumas famílias analfabetas assinavam ou faziam seu risco. E aí, quando eles vieram, já foram com o trator derrubando tudo. Não só as casas, né? Mas também todas as árvores, as lagoas, como eu coloquei. Alguns pesquisadores que iniciaram, né, com a gente nesse processo, eles falaram que
ao visitar os lugares, né, onde tinham os indígenas e passou para a construção, né, dos grandes empreendimentos, encontrava muito sangue, rastro de animais e mel, né, dos animais que eram mortos, que tentavam fugir. E isso tudo impacta, né, nas questões espirituais mesmo. A terra é o nosso bem mais precioso, assim, né? A gente aqui ainda não tá com essa familiaridade, tá se reconstruindo. Tem uma anciã na minha aldeia que ela trabalha com remédios medicinais. E aí eu tava com menos de um ano que a gente tinha mudado pra cá e eu fui entrevistar. E ela ficou emocionada quando eu perguntei: como é que a senhora vai fazer pra produzir o seu óleo de mastruz? Aí ela falou: eu vou ter que ir no Matões porque eu não sei onde tem aqui ou se tem, né? Então é algo novo. Não é como eu chegar lá em Matões, eu saber onde tá, pegar e produzir. Ela chorava me falando isso. Você tá numa outra casa, né? Você Sim. não conhece essa outra casa. Isso. E aí eu fiquei tão emocionada com isso. Isso foi uma das lágrimas que ocorreram nesse processo também de pesquisa, assim, né? Não é algo fácil, né? Ainda mais quando se trata de sentimentos. O sentimento mesmo dela ir lá, colher, pegar, e aqui não. Já é mais difícil. A gente mora quase 30 quilômetros lá de Matões, né? Então não é algo fácil dela se locomover daqui lá, pegar uma planta, entendeu? Não é algo assim. Então, se pensar também nas construções territoriais, mas também pensar nessas construções pessoais que estão sendo realizadas, né? Nesse novo lugar e essa relação com a natureza, né? Uma outra pessoa falou pra mim, né? As famílias, elas trabalham muito com hortaliças, né? E a gente não conseguiu ainda reconstruir esses hortaliças aqui. E eles falam que, assim, a gente precisa estudar, a gente está estudando como é que vai fazer isso aqui na reserva. Porque o solo é outro, o clima é outro, né? Ainda é algo novo, a gente está no processo, vai levar tempo. A gente sabe que vai levar tempo, mas eles sempre têm um pensamento otimista de que vai dar certo, né? E assim, a gente segue acreditando que vai dar certo, né? Que esse território talvez não seja tradicional para minha avó, né? Que também faleceu nesse processo. A gente veio pra cá, passou 6 meses, minha avó faleceu. Então não é um processo... É um processo doloroso, não é um processo fácil, mas que a gente vai conseguir. Eu fico até emocionada, eu vou lá. Parece algo tão, assim... Dando tempo, mas é algo tão recente, né? Que o tempo não apaga as marcas, mas ele ameniza. Então, a gente tá com esse pensamento, né? Que vai dar tudo certo, que a gente vai conseguir se reconstruir não só culturalmente também, e espiritualmente. A gente não consegue fazer as coisas que fazia em Matões, né? Mas a gente vai conseguir. Essa pergunta, ela surgiu da gravação do episódio sobre o candomblé, né? Que não só a gente, né? Mas todo mundo que vai ouvir, que tá ouvindo, né? Pra gente ter uma dimensão sobre a influência das culturas, sobre o que a gente compreende como sendo a cultura brasileira. E aí, a gente queria discutir, né? Pensar se é possível conceber a musicalidade, os hábitos alimentares, tecnologia e conhecimento aqui no Brasil sem as contribuições dos povos indígenas. É possível pensar nisso? Eu acho que não é possível, né? Porque se pensar mesmo em questões alimentares, né? O peixe é algo que está diretamente relacionado às culturas indígenas, né? No ato de pescar, de produzir. E aí, como isso se tornou algo naturalizado, né? E ao mesmo tempo não tendo reconhecimento de que isso faz parte da nossa cultura, né? Mesmo essa estrutura social, né, criada de nos excluir no Brasil, a gente tem essa parcela de músicas mesmo também, de alimentos. Sempre nos uma coisa puxa a outra, né? Essas questões alimentares e musicais. Pensar, né, de como essas coisas têm sido atualizadas, né? Elas são atualizadas, mas mantém a essência, né, indígena, e nos é excluído, né? Porque um branco, por exemplo, fala: indígena na universidade, né? Indígena usando celular. Mas qual é o problema disso? As pessoas também não utilizam da música, do alimento, né? Não é uma troca, mas é uma necessidade, né? Então é se pensar assim, que a gente tem uma essência, né? Uma base, né? Que contribui para as outras culturas, não só indígena, mas quilombola, candomblé, enfim, negros, e que isso é excluído, né? Assim, porque... A própria língua, né, Ruth? Como é possível pensar a língua sem pensar a contribuição dos povos indígenas, né? Pensando na própria língua que a gente fala. Sim.
e que nos foi negado, né? Nosso tronco, por exemplo, é tupi, né? Mas que se você fosse falar a língua, você era assassinado, né? Aqui, por exemplo, teve um rio que virou sangue, né? Dos indígenas Anassé, Tapeba, porque eles mantinham sua cultura escondido e aí os portugueses... eles estão fazendo coisas erradas que não é para fazer, né? Tem que apagar a cultura. Se isso não acontece, eles mataram muitos indígenas, né? Então, foi silenciado. A gente teve que, pela necessidade de sobreviver, de se inserir, né? Mesmo em outra cultura. Então, é se pensar de como isso é excluído, mas também é utilizado, né? No Brasil. E tem uma contradição aí, né? Porque eles querem utilizar, mas não querem reconhecer. Nós recebemos 2 perguntas... E, assim, 2 perguntas no sentido amplo, né? A gente já recebeu um pouquinho mais de 2, só que algumas repetiram, então a gente juntou 2. E a primeira é sobre como os povos indígenas veem a tentativa de evangelização desses povos, né? A chegada de missionários, como é que isso é visto dentro das aldeias. E aí, no caso do povo Anassé. Aqui a gente é muito livre, assim, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio e escolhe a religião que acha que é certa, assim, né? A gente é adventista, a gente tem católico, a gente tem pessoas que acreditam na espiritualidade indígena, mas que vai na igreja católica. Os adventistas, né? Que participam dos rituais. Então, é uma escolha, né? Cada um sabe o que faz bem. De início, a igreja católica teve uma forte contribuição no processo de reconhecimento étnico do povo Anassé. Foi através de seminários, né, as missas, que foram começaram a conscientizar as famílias a se reafirmarem enquanto indígena. Então a Igreja Católica ela tem um papel, né, na nossa trajetória, mas também a gente jamais deixou de esquecer aquilo, né, que nos foi passado de gerações em gerações. A gente escolhe o que a gente quer ser, uma pessoa normal, né, cada um faz o que acha que deve ser feito na sua vida, mas a gente preza muito por esses costumes mesmo, né, não deixar se apagar. É importante, Ruth, colocar isso, né, porque de fato não se pode fazer isso, que é apagar a história, né. A Igreja Católica teve no processo de colonização um papel muito violento com as populações, com os povos indígenas do Brasil, né? A gente sabe disso. O quanto que se fechou os olhos para a matança, o quanto que se olhou para o povo indígena como alguém que tinha uma espiritualidade, um Deus que não era válido, então se precisava levar salvação, e nessa justificativa de levar salvação se violentava a cultura, se violentava a vida dos povos indígenas, né? Isso é fato, é inegável, precisa ser reconhecido e acho que não é demais dizer que a igreja precisa inclusive pedir perdão acerca disso, né? Mas também é muito importante isso que a Ruth está colocando, que não está restrita à experiência com o povo Anassé, né? O Conselho Indianista Missionário, acho que era ele que você estava se referindo, não era, Ruth? Isso, sim. Ele tem um papel importante hoje, né? A igreja tem feito também esse papel de apoio aos povos indígenas, né? Na luta pelas suas terras, inclusive, e tal. Tem essa outra face da história, da contribuição da igreja, que também precisa ser levada em conta. Com relação a isso que você falou, Ruth, eu também fiquei pensando, e aí falando enquanto cientista social, né? Na antropologia da religião a gente fala dos múltiplos pertencimentos. Então quer dizer que também é possível isso, né? De alguém se reconhece, se entende enquanto católico, mas também cultiva uma espiritualidade indígena, se entende enquanto adventista, mas cultiva uma espiritualidade indígena. Se você quiser acrescentar alguma coisa nesse sentido. Aqui, né, a gente tem uma pluralidade, né? Tem evangélicos, tem pessoas de candomblé, tem pessoas adventistas, como eu falei, né? Mas quando se fala de espiritualidade indígena, por exemplo, tem uma noite cultural, né? Tá todo mundo junto e a gente não vê essas questões de diferença de escolha de cada um. A gente compartilha, né, com o nosso sentimento mesmo, assim. A gente não julga. Eu acho que também é importante isso, né? Essas modificações mesmo que ocorrem, né? Porque há muito tempo tem essa questão do patriarcado, né? Nas comunidades, de que para ser indígena precisa só ter uma espiritualidade, por exemplo, né? Acreditar só nos encantados, ou
ter só isso, né? Essa linha reta, né? Um olhar só para aquilo que convém. E com a atualização não, as atualizações, modificações, a gente consegue compreender de que cada um vive da forma que quer, do jeito que quer. Então é importante ressaltar isso, essa diferença que também é respeitada, né? E precisa ser respeitada, né? Não só aqui na nossa comunidade, mas em outras comunidades, no Brasil todo, no mundo todo, a gente teria que ter isso como base, respeito. Amar as pessoas de acordo com o que elas querem viver. E que não nos cabe estabelecer esses padrões identitários para dizer que, olha, para você ser isso, para você ter essa identidade, você precisa estar dentro dessa caixinha aqui. O quanto isso é etnocêntrico, é preconceituoso, é violento, tá dentro daquilo também de que, então você é indígena, você não pode usar celular, porque índio não usa celular, índio não usa roupa, índio não pode ser índio, tem uma espiritualidade indígena e também ser católico ou ser adventista, né? Então, acho que é importante você estar colocando isso para se desconstruir também, né? Inclusive, quando a gente pensa em cultura, né? A cultura é fluida, a cultura não é rígida, então a cultura se transforma no decorrer da história, com as vivências. Eu acho que é um pouco disso que você está colocando também. Você que também é antropóloga, eu tenho certeza que você também compreende dessa forma, né? A cultura se transforma, ela se enriquece. É importante, né? Quando o jovem indígena nascer, né? Eu sempre tento colocar, assim, de que independente do que nós indígenas, independente, não só para indígenas, brancos, enfim, as pessoas que querem contribuir, que querem se alinhar ao movimento, independente do que seja, a gente vai estar aqui para estar somando, né? E isso deveria ser também na prática, assim, porque na teoria a gente fala uma coisa, mas na prática, né, a gente também tem umas complicações, mas que acaba, por fim, tudo lutando pelo mesmo objetivo, né? E eu acho que tem a ver com o que foi discutido aqui agora. A segunda pergunta, eu li acho que umas 5 vezes quando eu recebi. E aí... eu ainda não sei se eu entendi ela toda. Tu tá assustando a convidada ali. Não, mas você não é. A pessoa estava realmente inspirada. Eu acho que ela vai usar essa pergunta no TCC dela. Não sei. Vamos ver se eu consigo entender. Minha mente tá lenta aqui. Vamos tentar qualquer coisa a gente lê umas 5 vezes juntos. Mas, sim, eu acho que essa pergunta surgiu a partir de uma provocação, vou colocar assim. Porque quando eu abri a caixa de perguntas, eu botei assim, faça perguntas sobre espiritualidades indígenas. Só que tudo aqui tá espiritualidade indígena, tá no singular, né? Mas quando eu pedi perguntas, eu coloquei no plural. E aí eu acho que a pessoa fez a pergunta sobre a pergunta. E aí eu vou ler aqui. Nos últimos tempos... Olha, eu já buguei, vou começar de novo. Nos últimos tempos... é porque eu acho que tem um erro, aí eu fica dois sentidos, mas... Eu tô aqui nem ruendo de ansiedade, eu tô imaginando a Ruth com esse A pergunta tem o que é que vem por aí? O que é que vem por aí, né? Fica assim, meu Deus, o que é que vem por aí? Vamos lá. Nos últimos tempos, temos nos dado conta que uma matriz religiosa, seja ela qual for, é praticada de diversos modos por uma série de fatores intra- e intersubjetivamente. Aí a pergunta: é possível, por isso, falar de espiritualidades indígenas e não somente espiritualidade? E ainda, como o processo... Aí que já é outra pergunta, eu vou fazer depois. Mas primeiro é essa, né? É possível falar de espiritualidades indígenas e não somente espiritualidade? Sim. Porque é algo próprio. Não, é porque é algo muito assim, né? Muito pessoal de cada comunidade, né? Tipo, a minha espiritualidade não é a mesma de um outro povo, por exemplo, aqui vizinho, né? Itapeba. Então a gente tem a nossa espiritualidade e é possível se destacar. Existem várias espiritualidades, né? Como ele colocou, de diversas maneiras. A gente tem... nossas culturas possuem muita diversidade, né? Por exemplo, aqui temos 3 danças. Ali já não cultua a mesma dança que eu, sendo um território do lado, né? Então, é possível sim. Eu compreendi assim. Não, e eu acho que você tá certo, mas é porque é aquela coisa, né? Tipo, 4 linhas pra... É isso, sim. Sim. Eu adorei que a pergunta com suspense é sim. Mas eu acho que é isso, né? Se eu puder contribuir também, que eu acho também que tem a ver com isso da gente, às vezes, querer tratar espiritualidade e religião como se fosse a mesma coisa. E sim, não é, né? A espiritualidade pode estar dentro de uma experiência religiosa ou não, enfim, que se discuta isso. Mas é da mesma forma que tem uma identidade nessa espiritualidade, né? Mesmo quando a gente fala
numa espiritualidade cristã, essa espiritualidade é diversa, ela é vivenciada de inúmeras formas. A gente tem uma espiritualidade franciscana, a gente tem uma espiritualidade carismática, a gente tem uma espiritualidade... Enfim, são diversas, né? Sim, total. E aí não, como o Lidomar colocou, não é algo apenas de um segmento, né, de uma comunidade só. E, enfim, mandando um abraço aí pra pessoa que fez essa pergunta. Continue nos mandando perguntas nos outros episódios, eu gostei bastante. E a segunda parte da pergunta é o seguinte, que tem a ver também com o que a gente vai discutir daqui a pouco. Como os processos de urbanização que alcançam parte dos povos indígenas influem na modificação espiritual desses povos? A gente já, né, conversou um pouco sobre isso, mas se a Ruth quiser acrescentar mais alguma coisa. Esses processos de modificações, ele vem como uma forma de genocídio, né? Não tem pra onde correr, assim, porque não é passado no jornal, né? Mas diariamente morrem indígenas, né? Na luta pelo território. Pelas essas invasões que ocorrem e é algo que é escondido. Então é um plano genocida. Né? Porque eles nos querem, né? Nos tirar. Mas a gente é resistência, né? Então, a gente já discutiu sobre isso, né? Mas eu acho que você pode acrescentar alguma coisa, Ruth. A pergunta bem específica, né? O que é ser indígena no Brasil, né? O que é ser indígena no Brasil? Pensando tudo isso, aquilo que a gente já conversou, né? Você colocou várias questões de por exemplo, o povo Anassé não, num primeiro momento, ter medo de dizer nós somos indígenas. Tem um motivo para isso. Então, com todo esse contexto da nossa conversa até aqui, né? O que é ser indígena no Brasil? Ser indígena no Brasil é lutar mesmo, né? Para não morrer, porque a gente vive num país... Agora somos constantemente negados, né? A gente vive numa forma de dizer estamos aqui, mas também de não morrer, não nos deixar nos matar com esses planos, né, que são construídos estruturalmente. Não começou agora, começou desde quando o Brasil foi invadido, né? E essas formas de genocídio, elas vêm se alterando, né? Elas não deixam de acontecer. E a gente está sempre driblando e encontrando estratégias também de não morrer. Então, ser indígena no Brasil é resistência mesmo, né? Diariamente luta, perdas e ganhos, né? Mais lutas. Eu tô com vários pensamentos aqui, né? Que remete também a gente estar em espaços que precisa estar diretamente reafirmando, né? Que a gente é de luta e que não vai ser um pequeno problema ou uma pequena causa que a gente vai deixar de lutar por aquilo que a gente busca, né? Que se resume em processos de demarcação dos territórios, né? Eu acho que não tem o contexto político em que a gente se encontra hoje, desse governo e de outros, mas enfim, é impossível falar na existência e na resistência dos povos indígenas e não perpassar a questão da terra. Eu retomo a sua fala lá de antes da nossa conversa, quando você disse o indígena sem terra é um peixe fora d'água. Não tem como pensar o indígena, a cultura indígena, a espiritualidade indígena sem a sua terra. E aí, nesse sentido, né, que a gente quer saber como é que você percebe a relação histórica do Estado brasileiro com a demarcação das terras indígenas, considerando sobretudo esses últimos governos, né? Como é que vocês veem isso? Inclusive, a gente tendo que ouvir falas de senadores, de políticos com algo do tipo, que índio já tem terra demais. Não tem que demarcar terra porque índio já tem terra demais. A gente vê constitucionalmente tão bonitinho, né? De que a gente tem o direito à terra, a Convenção 169 de que a gente precisa da terra para sobreviver e que aquele espaço é nosso. A gente vê algo tão lindinho, mas na prática a gente luta tanto para permanecer nos territórios e ainda não é legalizado da forma que deveria ser, né? A nós, índios da Anassé, nos foi negado o processo de demarcação, né? Uma antropóloga de Brasília veio até o território de Matons, estudou o território e no laudo final, a gente não teve acesso a estudo, no laudo final tinha, né? Eles são indígenas, vivem tradicionalmente como indígenas, mas a terra está degradada, então eles não podem mais sobreviver naquele espaço. Dizendo o quê? Então aquele espaço é para as indústrias, né? Então a gente é violado, né? Somos constantemente violados. As lutas, elas têm vários viés, né? Tem a saúde, tem a educação, por exemplo, mas para a gente ter tudo isso, a gente precisa do território, né? Então as lutas se resumem muito, as lutas do Brasil se resumem muito a esse processo mesmo de demarcação, de não deixar ser invadido, né? De permanecer naquele espaço e né?
constantemente violados, né? Esse processo não aconteceu só com o povo anassé, como outros povos também, que tem territórios, mas que o governo, por exemplo, quer reintegrar aquela posse, aquele lugar como de posse pública, né? Tirando o direito dos indígenas de permanecerem ali. Então tá ok, tá passando por cima. São planos que são criados, né, pra dar aos fazendeiros, às indústrias, o domínio, né? A demarcação de terra, eu acho que desde o governo... Eu não sou muito ligada a essas questões, né, políticas, mas principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? A gente, como foi colocado, a gente é comparado aos animais. E não é assim que funciona. A gente só quer o que é nosso. A gente não tá pedindo favor a ninguém. Pelo contrário, as pessoas que estão pedindo favor querem nos invadir e a gente não aceita, né? Então, a gente só quer o que é nosso por direito, né? Que nos foi roubado. Quantos espaços não foram roubados, né? E de como esse processo tá ficando tão assim em extinção. Quem se vê falar de demarcação de terra nesses últimos 6 anos, por exemplo, sabe? Não se vê mais falar nisso. E é muito importante falar sobre isso, né, Ruth? Eu acho que a gente pode colocar aqui a questão em que a gente vive um momento enquanto humanidade mesmo, que se fala tanto do cuidado com o meio ambiente, da sustentabilidade, do quanto que isso é necessário assim, para a sobrevivência da raça humana, o cuidado com o planeta. Sim. Que a maneira como a gente lida com o meio ambiente, com a natureza, é extremamente violento. E aí quando a gente fala da espiritualidade indígena, da cultura indígena, da relação que os povos indígenas têm com a terra, com a natureza, com os seres vivos, é um estilo de vida que deveria ser respeitado e servir de inspiração para a gente, né? De uma forma sustentável de lidar com a vida, com o planeta, com a floresta. É muito louco, eu também não acompanho tão de perto, mas tenho acompanhado algumas discussões, que eu não sei se isso já foi julgado no Supremo, mas eu sei que estava sendo discutido, né? Que há aqueles que defendem que, para dar a posse aos indígenas, eles teriam que estar na terra no momento em que foi promulgada a Constituição de 88. Né? Acho que você com certeza sabe dessa discussão. E o quanto que é absurdo reivindicar isso. E óbvio que quem reivindica isso são os ruralistas. Né? Quem tem a posse da terra hoje. E o quanto que é absurdo isso, porque muitos povos indígenas, de fato, na Constituição de 88, não estavam nas suas terras porque tinham sido expulsos. Tinham sido mortos, tiveram que migrar para outra região do país porque eram perseguidos, né? Passaram por um processo de genocídio. Então você descaradamente, desonestamente querer exigir que o marco legal seja esse, olha, se comprovar que estava ali em cima da terra em 88 na promulgação da Constituição, a terra é de vocês. É de um absurdo, não é? Sim. E eu tava lendo alguma coisa de antropologia, né? E aí as pessoas pensam que o capitalismo, ele só é voltado para esses bens, né? E de que tá associado à civilização, né? Mas a gente se pergunta, para quem é essa civilização, né? Civilização para quem? Esse desenvolvimento é para quem? Porque quando a indústria chega no território indígena, os indígenas não vão ser qualificados para estarem no espaço, né? Trabalhando, né? Porque a maioria dos indígenas, por exemplo, em Matões, eles eram analfabetos, né? E aí a gente se pergunta, para quem é esse desenvolvimento se a gente é os maiores afetados, né? Então esse desenvolvimento é para quem? E se pensar de que a atualização não é só bens materiais. A gente não está falando só de questões materiais, a gente está falando também de estruturas que são criadas para nos remover, né? E destruir mesmo, porque o que faz é causar destruição. Não só nós, mas acho que a todo mundo, né? Porque a gente vê, as plantas são derrubadas, né? Os rios são poluídos. Então, esse desenvolvimento é para quem, gente? E, Ruth, pensando em todo esse contexto de negação de direitos e tal, qual a importância do ativismo indígena nas redes sociais, né? No caso, no Instagram, Facebook, enfim, redes em geral? Se colocar nas redes sociais, né? Eu acho que é uma forma de denúncia. Para além de tudo, tem esse intuito de informar, né? Essas redes está trazendo muito essas questões informativas, mas também traz uma questão de você se familiarizar com a luta, né? Com as vivências das comunidades. Então, as redes sociais, elas estão trazendo isso, né? Quem apoia, né? Quem contribui. Claro que tem críticas, mas a gente está trazendo as redes sociais para contribuir no processo, né?
a gente estava no meio da pandemia, não pôde ter o ATL, que é uma grande mobilização que acontece em Brasília, né? E aí teve o ATL, mas foi online, né? Então é se pensar de como contribui também, né? Para os movimentos. E se colocar mesmo também, acho que é importante a gente ocupar esse espaço, assim, sabe? Tem indígena, a gente é indígena, sabe? É importante isso. E outra coisa que a pergunta feita para você, né? Que é como é ser uma mulher indígena na academia fazendo antropologia, no caso, né? Que você também é das ciências sociais. Como é para você viver tudo isso junto? Ruth, acho que você poderia falar um pouco pra gente de como foi isso, assim. Como foi que você chegou na academia? Por que você decidiu estudar ciências sociais? Por que a antropologia te interessou? Eu quero saber ainda mais agora, depois da sua fala, de uma antropóloga de Brasília, muito provavelmente branca, né, da UNB, Sim. sei lá, que vai lá e diz, olha, beleza, mas a gente tem direito à terra não, porque a terra tá assim assado, né? Porque eu acho que o que é muito forte, muito expressivo na tua experiência na academia é que é isso, a gente viu a antropologia passar por esse processo, né? Alguém que é, entre aspas, esse termo é horrível, essa expressão, o objeto de estudo, né? O objeto pesquisado é o indígena, a exotização muitas vezes que é feita dos povos indígenas, e aí você hoje ocupa o outro lugar. Você é a pesquisadora, que também é pesquisada. Você sai desse lugar de quem é só pesquisado e você faz a pesquisa, né? E daí eu acho que, falando isso, você também poderia pensar com a gente a importância disso, né? Eu não vou iniciar lá na escolinha, né? Eu não estudava em escola indígena, né? A escola indígena foi inaugurada apenas em 2007, né? Numa casinha de taipa. E aí eu iniciei acho que foi quinta série na escola. E eu pude participar também desses processos, né? Que foi quando iniciou também o estudo de identificação e delimitação. E eu acompanhava. E eu falava pra minha mãe assim, mãe, eu quero ser isso aí quando eu crescer. Só que, ainda inocência, né? A mãe falava, não, mas tem outras coisas pra ser também. Então eu ficava com muito isso na cabeça, assim, né? Eu achava muito encantador você poder escutar a história de outra pessoa, poder visitar outra pessoa. E aí eu não via nem como um trabalho, assim, eu queria fazer isso quando eu crescesse. E foi passando, acho que aos 14 anos, né? Eu continuei falando que queria ser pesquisadora, mas na verdade eu não sabia nem como fazer isso, assim, né? Aos 12 anos foi o processo de ampliação do CIP. E aí isso já começava a entender que era uma violação, né? E isso me assustava. Mas como assim? A gente vai ter que sair daqui, né? Por que a gente vai ter que sair daqui? E escutava muito. Acho que não tinha um outro assunto, né? Quando foi aí, vocês vão ter que sair daqui. Então, isso me revoltava. Por que as pessoas mentiam se a gente vivia de uma forma e falavam que era de outra? Então, atualmente se pensar, né? Como a antropologia tem estado na minha vida, enquanto indígena e mulher também, ela vem como uma forma de poder falar por nós mesmos, né? E ocupar esse espaço, né? Não que uma outra pessoa branca não possa fazer, mas eu acho que é diferente um olhar de uma indígena, né? De uma comunidade indígena e de uma pessoa branca, né? Está apenas visitando aquele momento na comunidade, tá falando que ela conseguiu compreender, é diferente as vivências. Uma coisa que ultimamente, né, a gente tem falado mesmo na comunidade é isso, gente, esse espaço é nosso, né, vamos ocupar. Tô aqui também à disposição, né, para os indígenas que querem ingressar na universidade, né, várias pessoas, eu fui a primeira indígena a passar no processo seletivo lá da UFRB por cotas, né, ingressei na universidade aos 17 anos, estudei na escola indígena até os 15 anos, depois eu fui para Fortaleza, né, que é a capital, e eu ficava pensando de que eu não tinha capacidade de estar no espaço de universidade, porque era algo muito difícil para mim, assim, enquanto indígena de família humilde, né? Eu ficava pensando, eu acho que esse espaço não é para mim. A UFRB, né, ela me proporcionou essa experiência, né, nesse mundo científico, mesmo eu tendo que estar constantemente lutando e dizer que esse espaço era meu, né? Eu tive muitos embates mesmo com professores brancos de que subestimavam a minha capacidade, né, de ser mulher e ser indígena. Você não vai passar nesse evento porque, né, você não vai conseguir porque o grau de intelectualidade desse professor é muito alto. Então você é só um estudante de graduação, você não vai conseguir. Isso me machucava tanto por dentro, eu acho que eu consegui superar porque eu consegui ir pro evento e arrasei no evento e apresentei meu projeto de pesquisa.
porque eu sou dessas, né? Mas é isso, assim, a gente tem que estar constantemente falando, eu sou indígena, eu tenho meus valores, eu tenho minha cultura, mas isso não quer dizer que eu seja inferior a qualquer pessoa que esteja aqui, não. Esse espaço também é meu, e eu vou ocupar esse espaço. Eu terminei a graduação, eu fui bolsista de IPBIC, fiz trabalho de antropologia com as comunidades quilombolas da Bahia, participei de muitos eventos mundiais, eventos indígenas. Nunca repeti uma disciplina. Eu não fazia isso pra demonstrar a ninguém minha capacidade. Eu fiz isso por mim mesma, sabe? Independente desses comentários preconceituosos que eu escutava na universidade, que são feitos pra dizer que aquele espaço não é nosso, mas aquele espaço é nosso e a gente pode ocupar o espaço que quiser. Independente de ser indígena ou não, de ser mulher ou não. Então está muito a isso, assim. A antropologia, ela tem me trazido muitas oportunidades, muitas portas, e eu acredito que eu vou conseguir, né, ingressar em outras universidades, em outros espaços, enquanto indígena e mulher. Eu falo que assim, tem uma liberdade a qual eu sou quem eu sou, assim, não preciso estar repassando uma outra imagem, uma outra pessoa por medo, não. Eu sou isso, assim, e vou ter que aguentar. Desculpa. Isso, arrasou. Acho que a gente já pode encerrar a gravação. Sim. A Ruth deixou todo mundo mudo. Gente, não faz isso. Não, mas eu quero dizer, quero comentar rapidamente que agradecer, Ruth, por essa sua fala, né? É muito importante isso. A gente que está no lugar das minorias, né? Eu sou negro, sou gay, sou filho de agricultores. A única pessoa da minha família que fez graduação, que fez ciências sociais, que vim da zona rural, então também a vida inteira perpassei por isso de que aquele lugar não era pra mim, né? Não é que esse lugar não é pra mim. Então é muito importante quando a gente que conseguiu chegar nesse lugar dizer para os nossos que olha, esse lugar é nosso sim, a gente pode ocupar sim. Então obrigado por essa fala que reforça isso, que também é inspiração pra mim. Seguimos lutando, né? E eu vou falar agora sobre um pouquinho do processo. Atualmente eu fui aprovada, né, no processo de mestrado em antropologia social na USAL, Espanha, em Salamanca. E também quero, acho que compartilhar com vocês, né, que eu vou precisar da contribuição. Posteriormente eu vou estar postando as vaquinhas, enfim, né? Não sei se eu vou ser aprovada em bolsa ou não. Mas eu sigo tentando, né? Se for pra ser, vai ser, as coisas acontecem como tem que ser. Então, seguimos lutando, né? Porque a vida é isso, a gente tá em constante transição. Não estamos vivendo um momento fácil, né? A pandemia não tem sido algo que a gente tem levado com leveza, mas eu acredito que a gente... Como tem sido, Ruth, pra vocês na aldeia, nesse contexto da pandemia? Como tem sido na aldeia do Povanaçé, no Ceará? A aldeia tá fechada desde 20 de março, né? Permitido só a entrada de moradores, de indígenas. A gente fez uma portaria construída pelos próprios indígenas. A gente teve muitos casos aqui, né, confirmados, casos curados com os remédios tradicionais da mata, né, dos matos da mata. A gente teve uma liderança, né, que faleceu, mas graças a Deus tem estabilizado o número. Então a gente está, assim, né, confiantes que isso vai passar e que a gente não precisa mais perder ninguém, né? Mesmo vendo mesmo as notícias, enfim, tantas pessoas próximas, né, que faleceram. Mas a comunidade e a equipe de saúde, a Anacela, tem tido um cuidado especial, né, com esses indígenas, com os infectados, com as famílias das pessoas que faleceram. Então, tem sido um processo de união e também tem sido um processo de aprendizado mesmo, assim, para todos nós, né, que estamos passando nesse período. Essa é uma pergunta que a gente tem feito em todos os episódios que a gente tem gravado. Então, a gente já recebeu pessoas aqui da igreja evangélica, da igreja católica, do candomblé, e para todas elas a gente perguntou isso. Então, eu acho que cabe a gente perguntar também. Que é como, dentro da cultura indígena, e aí óbvio que a gente está falando da sua experiência do Povanassé, né? Como a gente já lembrou aqui em outro momento, as expressões, os povos indígenas são muitos no Brasil, seus traços específicos da sua cultura. Mas como é que vocês percebem a questão da homoafetividade de um ponto de vista da espiritualidade, da cultura indígena? A gente pergunta isso porque a gente sabe o lugar que as pessoas homoafetivas, que a comunidade LGBTQIA+, sofre de preconceito e muitas vezes motivado por uma visão religiosa preconceituosa, né? Sobretudo cristã, que se diga, católica, evangélica, mas que vê isso como algo errado, enfim. Sim. Nós aqui, né, não deixamos de ser índio por causa do seu gênero, sabe? Eu acho que é muito disso, assim, você escolhe o que você quer. Aqui, né,
como experiência na minha comunidade, como eu falei, você é o que você quiser. Isso não vai interferir na sua espiritualidade, na sua religião, ou na sua humanidade. Isso não vai modificar em nada. Aqui a gente tem tratado isso, acho que com leveza, assim. Na verdade, você não tem que falar o que você é, ou deixa de ser, né, pra uma comunidade e tal, pra um povo. Não. É a sua vida, é você, é o seu corpo, né? Então, a gente tem tratado isso, assim, com respeito mesmo. Cada um é o que quer ser e, né, a gente vive num mundo tão, assim, atualizado que você pode falar, eu sou lésbica, eu sou hétero, eu sou gay. Então, pra que julgar, né? Se você pode viver do jeito que você quer. Então, tem isso, assim. Apesar de, como você falou, as religiões, ela tem muitos empecilhos, né? Tipo, tem a cura gay, não sei o quê. Não, gente, sabe? Você aceita, se a pessoa se sente a vontade de ir pra igreja, ela vai. Se ela não se sente, ela não vai. Ninguém merece ser discriminado pela opção. Ou, como as pessoas sabem, é uma opção. Não é uma opção. Ninguém merece ser destratado pela sua aparência, sabe? Então, é muito isso, assim. A gente aqui tem respeitado e a pessoa é o que ela quiser. Como tem casos de pessoas que vão pra igreja e não se sentem à vontade. E aí busca de novo, tipo, os rituais que não buscavam mais por causa da igreja, por conta de achar que existe uma cura, que, sabe? Mas não funciona assim. A gente tá de braços abertos pra receber, independente do que você quiser ser. Sim. Importante a Ruth colocar isso e aí eu coloco só pra não deixar dúvida de que, e como a Ruth colocou no final da fala dela, né? A gente fala de opção, mas isso na reprodução do senso comum, né? Que fala, opção sexual, a gente sabe, né? Nós sabemos que não é uma opção. Se trata de uma orientação sexual, ninguém escolhe ser gay, ser lésbica. Isso não é assim, né? É tipo, eu vou escolher ser mulher ou eu vou escolher ser homem. Não funciona assim, sabe? As pessoas acham que você é porque você quer ser, ou quer se amostrar. A sociedade vê assim, né? Infelizmente. Eu acho que a religião também influi muito nisso, assim. Vai pra igreja, vai deixar de ser gay ou vai deixar de ser lésbico, porque vai, né? Tem um outro caminho. Então, a gente busca deixar a pessoa à vontade de ser o que ela quiser ser. Acho que o que você está colocando no final das contas é isso, né? Que, olha, aqui tem um espaço de liberdade para as pessoas, né? De acolhimento e liberdade, é isso. E mesmo que não aceite, eu não tenho o direito de discriminar, né? Não tenho o direito de discriminar e nem de renegar. Porque é indígena, né? E tem tradicionalidade, tem a cultura, tem sua identidade. Então, pra quê, né? Se pode somar, pra que eu vou excluir? Então, é muito esse pensamento também. Que aí, Ruth, basicamente as suas considerações finais, só que a gente pede para você incluir algo, que é uma reflexão mesmo sobre qual a grande contribuição que os povos indígenas podem e têm dado à sociedade brasileira, que pode estar sendo invisibilizada pelo racismo, pela xenofobia. A gente sabe, né, que os povos indígenas, apesar de terem sido muito violentados, tem uma forte influência e uma forte participação no que a gente compreende como sendo a cultura brasileira. E a gente queria saber, né, o que você acha que apesar da gente saber de tantas contribuições, mas qual é a maior contribuição dos povos indígenas nesse sentido? Se você quiser também, desculpa, perdão. Se você quiser dar alguma indicação de leitura, algum filme, algum documentário que você acha que seja importante pra gente continuar pensando sobre a espiritualidade, sobre a cultura indígena, né? Legal. Fica à vontade. Obrigado. Vou começar indicando. Gente, assistam. O documentário, né? O ex-pajé. Vou dar só um pequeno spoiler, né? Que ele teve que abandonar, né, a espiritualidade dele pra ser quem ele não era, né? E aí uma pessoa da aldeia ficou doente e ele teve que retomar a espiritualidade dele pra pessoa se curar. Então, eu acho que é muito isso, essa questão de espiritualidade e religiosidade que a gente conversou. Então, é um documentário maravilhoso. O ex-pajé retrata muito o que a gente conversou aqui hoje, né? Um dos principais pontos, assim, que eu queria deixar pra finalizar, gente, é que tenha um olhar, né, pra essa preservação mesmo que nós, povos indígenas, tentamos, né? Temos conseguido com muita luta, mas essa preservação mesmo da nossa natureza, dos nossos territórios, né, dos nossos rios, né? Eu acho que essa é uma luta não só para nós indígenas, mas acho que para toda a sociedade, porque isso é vida. A gente sem vida não é nada, né? Pronto, é um corpo e é só um corpo. Então, isso nos dá sustentação para viver, né, de uma forma harmoniosa. Tentar também ver as coisas com mais leveza, de se colocar mesmo no lugar do outro, né, antes de julgar. Porque eu penso muito assim, porque eu sou índia, você não, como a gente falou, né, não vai poder, por exemplo, usar uma roupa, um salto, porque é indígena, vai ter que andar nu. Gente,
não funciona assim, né? Vamos se familiarizar mesmo com o assunto, tentar entender como se dá os processos, né, de luta. É isso, assim, não vê esse olhar preconceituoso racista de que a gente é inferior, a gente não é inferior, somos todos iguais e a gente pode ocupar um lugar, ou qualquer lugar que a gente quiser, independente de ser indígena ou não, né, isso é pra todos. Então, tentar ver as coisas, assim, com mais amor mesmo, assim, é um espaço, a natureza é nossa, de todos nós, não só de nós povos indígenas. Meu Instagram é Ruth, né, _Indianassé. E quero agradecer por esse espaço, gente, que espaço lindo. Muito obrigada mesmo, vocês. E dizer que eu estou aqui para contribuir, né, o que precisar. E é isso, assim, eu sei que uma tarde é um pouquinho de tempo, mas ao mesmo tempo a gente queria falar de tantas outras coisas, né, tantos outros assuntos, mas deu para explanar um pouco de como é a minha realidade, né, como foi os nossos processos. Então, eu queria deixar aqui meu muito obrigada. Siga o meu Instagram, né, sempre eu posto coisas sobre, não só sobre antropologia, sobre política, sobre indígena, então é um espaço também da gente compartilhar, né, pensamentos. E é isso, assim, muito obrigada mesmo, né? E se precisar, estou aqui à disposição, né? A gente que agradece, Ruth. A Ruth foi muito solícita, né, desde o início, em participar conosco, muito atenciosa, bem corrida também, né? Eu vi que envolvida em um monte de coisas. Deixo aqui meu agradecimento especial também ao William Tucumã, que infelizmente acabou não podendo participar conosco, mas foi através dele que eu consegui um contato de uma pessoa que acabou indicando a Ruth, né, para participar. Então fica aqui meu agradecimento também. E sigam a Ruth, como ela disse, né? É a oportunidade se você quer conhecer mais da cultura, da espiritualidade, como uma forma também de construir essa cultura do respeito e do diálogo, então segue ela lá, acompanha, né? No mais é isso, agradecer quem nos ouviu até aqui. Lia? Só reiterar tudo que o Lidomar falou, né? A gente é muito grato pela Ruth ter sido tão solícita mesmo. Enfim, né? Aquilo de sempre. A gente fica muito feliz em poder criar esse espaço, em poder ter esse momento de um diálogo aberto, sem proselitismo religioso, porque é assim que a gente aprende. Então, você que nos ouviu até agora, você que está nos acompanhando em todos os episódios, sinta-se parte disso. A gente é muito feliz também por você estar sendo parte do que é o Hebreu Podcast. É isso. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast O Hebreu. Compartilhe aí nas suas redes sociais com seus amigos e nos siga também no Instagram, que é @ohebreu. E conta pra gente o que você achou, suas críticas, sugestões, dicas. A gente tem um e-mail pra isso, que é podcastohebreu@gmail.com. A gente se encontra no próximo episódio e até lá.